Chegamos! Que legal você estar aqui comigo. Se você está ao vivo na Premiere, hoje é 25 de dezembro de 2023, mas se você não está no dia 25 de dezembro, não tem problema. Porém, para você que está, muito obrigado por estar aqui. Feliz Natal. Deus abençoe você, sua casa, sua família. Mas bora! Para que serve essa série? Hoje nós estamos no primeiro episódio da Semana da Preparação. É uma série muito legal que foi criada com muito carinho. Para quê? Para que você pudesse crescer e se preparar para o melhor tempo da sua história. Então, posso te dar uma dica? Se dê um presente. Que presente? Comece a se preparar para o melhor tempo, para o melhor ano da sua vida. Afinal de contas, preparação quer dizer operação ou processo de aprontar qualquer coisa para o uso ou serviço. Isso quer dizer que nós estamos numa semana onde nós vamos nos preparar para o melhor tempo da nossa vida. Não importa que você esteja agora em 2023, ou você já entrou em 2024, está assistindo em uma outra época, essa minissérie serve para isso. Responda para mim uma pergunta antes da gente continuar aqui. Você quer ter o melhor ano da sua vida? Hein? Tá afim? Se você quer ter o melhor ano da tua vida, escreve aí sim, eu quero. Sabe por quê? Nessa minissérie, nós vamos estar aprendendo 3 pontos muito legais. Primeiro, sobre o tempo, sobre mudanças em segundo lugar e sobre planos. Mas, Maurício, por que estudar, crescer, aprender e ativar esse lance de tempo, de mudança, de planos? Por que esse papo? Bom, primeira coisa, o que você é hoje, o que você está vivendo, o estilo de vida que você tem é fruto de tudo que você fez ao longo das 24 horas de cada dia do tempo que passou. É isso mesmo. O que nós temos hoje, resultado no nosso físico, resultado na nossa alma, no nosso espírito, no nosso bolso, é fruto do tempo que nós investimos, das mudanças que nós fizemos ou não fizemos e dos planos que nós deixamos de fazer ou cumprimos. Afinal de contas, eu costumo dizer que existem 2 poderes imprescindíveis, imutáveis, poderes que você não tem como mexer. Como assim, Maurício? O tempo e as mudanças. Querido, ninguém para o tempo. Já dizia o profeta, o tempo não para. E outra, as mudanças são inevitáveis. Você não está mais na primeira série, você não tem mais 3 anos de idade, você mudou. E essas coisas são fundamentais para nós entrarmos no melhor tempo. Não adianta ficar chorando o que passou. Se arrependa, peça perdão e bora aproveitar o tempo que se chama hoje para planejar, para as mudanças que nós precisamos fazer para alcançar o melhor. Mas, Maurício, por que planos? Lembra que eu falei dos 2 poderes, o tempo e as mudanças? O tempo eu respeito muito, mas quem não planeja tem um problema enorme. E eu já vou te mostrar por quê. Mas antes, vamos falar mais um pouquinho do tempo. O tempo é uma das coisas fundamentais, é um presente que Deus nos deu. E Deus nos colocou nesse tempo. Mas nós não somos desse tempo. E até porque Deus também não é. Ah, Maurício, espera aí, você está me confundindo. Esse tempo que nós vivemos, ele é um tempo finito, temporal, passageiro. Mas nós somos eternos. E o nosso Deus, ele não vive nesse tempo, ele vive na eternidade. Pensa comigo. Você já perguntou sobre a idade das pessoas? Quantos anos você tem? Quantos anos fulano tem? Não adianta me dizer, o fulano tem 80 anos, 90 anos. Como que esse fulano viveu? Não é a idade que faz e prova. Ele morreu, é muito velho. Tá? Lá em Gênesis 49:7 tem um texto que me chama muita atenção, que diz assim, Jacó lhe respondeu. Respondeu o quê? José estava no Egito, leva seu pai e seus irmãos lá para o Egito, e ele vai apresentar Jacó para o faraó. Aí o faraó pergunta, quantos são os anos e os dias das suas peregrinações? Pergunta, qual a sua idade? E olha o que Jacó responde.
Os dias dos anos das minhas peregrinações são 130 anos. E olha o que o cara fala. Poucos e maus foram os dias dos anos da minha vida, não chegaram aos dias dos anos da vida dos meus pais, nos dias das suas peregrinações. Que tem 3 códigos muito importantes. Primeiro, a consciência que Jacó tinha que ele não viveu muito bem. Segundo, ele faz uma comparação. Que comparação? Entre ele e os pais dele. E terceiro, a coisa mais importante de todas que você precisa pegar aqui, ele chama de poucos e maus. 130 anos era pouco e mau? Como assim? Se você for comparar com pessoas mais velhas, a grande questão é quanto que é o suficiente? Qual seria o número? Porque, para piorar um pouco, na Bíblia tem um cara que tem 969 anos. E, cara, que tremendo. Então, se isso for a vida boa, a vida próspera, foi o cara mais próspero da Bíblia. Só que a Bíblia não fala muita coisa desse cara. A Bíblia só fala o seguinte, que ele é filho de Enoque. Uau, que tremendo. Filho do cara que aos 65 anos de idade começou a andar com Deus, andou 300 anos e pão, Deus o tomou para si. A Bíblia também fala que com 187 anos ele teve um filho. Puxa, que legal, teve filho, era filho do Enoque. E a Bíblia fala uma terceira coisa, que ele morreu com 969 anos. Ué? Então, muita idade não é um sinal de sucesso, mas pouca idade é sinal de fracasso? De maneira nenhuma. Senão Jesus seria o maior fracassado de todos, morreu com 33 anos. Moço, a grande questão é, e antes de eu te responder, responda você mesmo. O que diferencia tudo no tempo? O que diferencia? Porque, cara, o Jacó está falando um negócio que muita gente quer, viver 130 anos, 138 anos. Não é isso. Qual que é a diferença? O que diferencia tudo no tempo? O propósito. Por que Jesus morre com sucesso aos 33 anos de idade? Porque ele cumpriu o propósito. O que Jesus fala? Está consumado. Pai, completei a carreira. O que o apóstolo Paulo vai dizer mais para frente? Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Em outras palavras, se eu estiver cumprindo o propósito que Deus tem para mim, dentro do tempo que eu tenho de vida, acabou. Eu não preciso de mais nada. O grande lance é que as pessoas demoram para descobrir o propósito na vida. E uma das coisas que a gente precisa entender para descobrir propósito e viver o propósito é uma chave chamada mudanças. Mudanças são inevitáveis. Seu cabelo mudou, seu corpo mudou, tudo muda. O tempo passa e as pessoas mudam. Os mais bem-sucedidos são aqueles que sabem usar o tempo e mudar. Como assim? Eu tenho estudado, desde a pandemia, homens e mulheres de sucesso. Tenho estudado pessoas falando do Código de Salomão, do Código não sei o quê. E eu fico assim, meu Deus, será que esses caras leram a Bíblia de verdade? Porque se você for ver Salomão, só você fazer qualquer pesquisa aí no tio Google, você vai descobrir o seguinte. Salomão é um cara que ele começa humilde, bem, aumenta a riqueza que ele já recebeu, que ele não teve pobreza, ele nunca experimentou dificuldade. Salomão já nasceu multimilionário. E ele enriquece mais ainda. Mas depois parece que ele fica meio doidão. Tudo é vaidade. O cara, ele entra nos negócios assim, casa com um monte de mulher estranha, faz uns cultos estranhos. Então, eu não quero o Código de Salomão, não, querido. Porque a sabedoria é só pedir para Deus. Mas é muito mais fácil olhar para um outro cara chamado José. Mas isso fica para um outro dia. Mas só para entender, José, dentro do tempo, aprendeu a mudar.
Ele saiu de filhinho do papai e mudou para o Egito. E não virou um cara rebelde, marrento, não. Ele continuou um trabalhador e um bom administrador, tanto que administrou bem a casa de Potifar. E mais, ele continuou com o caráter dele. Quando a Patifa, a mulher do Potifar, vai em cima dele, ele sai fora. Mas ele aprendeu a mudar de filho e ser um bom escravo. De escravo, ele mudou para prisioneiro, mas ele continuou. Ou seja, o seu caráter não pode mudar, o seu propósito não pode mudar. Mas as coisas mudam. Eu não vou deixar de crescer, de fazer a vontade de Deus. Por isso eu preciso aprender a mudar. Deus muda. Não, Deus não tem sombra de mudança. Não é que Deus, Deus muda. Ele muda as estratégias. Ele muda as coisas. Tá, mas para entender isso, vamos falar um pouquinho sobre planos. Porque a gente já falou de tempo um pouco, falou de mudança, vamos falar um pouquinho de planos agora. Lá em Provérbios 16, verso 1, diz assim: o coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa dos lábios vem do Senhor. O que quer dizer isso? Eu posso até fazer plano, mas na hora de eu falar, eu preciso que Deus me dê a resposta e essa resposta venha dos lábios dele. Planos são fundamentais para a nossa vida. Se você disser para mim que não tem tempo para planejar, com certeza você vai perder muito mais tempo em tentar arrumar o que não deu certo por falta de plano. Tá? Tira um print dessa tela e posta aí, bota lá by Maurício Marques, lá no Instagram, no Facebook. Beleza? Tira um print aí dessa tela, se você pode. Então, sobre isso que nós vamos falar nesses 7 dias, começando hoje. Tempo, mudanças e planos. E para que isso dê certo, eu preciso de uma coisa, que você anote aí uma tarefinha. Mas Maurício, hoje, eu sei, querido, mas separa 15, 20 minutos para escrever uma coisa. Qual o propósito da sua vida? Para que você nasceu? Se você não sabe, pede para Deus, pergunta. Tira 15, 20 minutos, medita, ora, coloca a canção que você gosta, ou um instrumental, e escreva. O propósito da minha vida é esse. Isso vai te ajudar ao longo desses dias. Porque se você vai se preparar, você vai se preparar para viver a plenitude do seu propósito. Ainda que tenha que mudar alguns planos, ainda tenha que fazer algumas alterações de rota, o propósito continua o mesmo. Mas você precisa saber qual é o propósito. Eu não posso dizer qual é o teu propósito. Mas Maurício, você não pode profetizar? Eu posso, mas você tem que receber de Deus um download e descobrir qual é o propósito que Deus tem para você. Me responda uma coisa. No ou em que você gastaria o resto da sua vida fazendo? Em outras palavras, para que você nasceu? Isso aí vai te ajudar. Ao responder essa pergunta, no que ou em que você gastaria o resto da sua vida fazendo, com prazer, com alegria? Porque, por exemplo, eu amo ativar pessoas, eu amo treinar pessoas. Já fiz isso com milhares de pessoas. Estou aqui de graça fazendo para você. De graça, não, porque você está pagando a internet, você está gastando tempo. Eu estou aqui, é luz, é energia, é internet. Então, eu estou aqui servindo você por um preço muito barato, né? Mas eu estou servindo você, porque eu nasci para isso. Outro dia, eu estava no último imersão profética. Já tinham passado mais de 12 horas. E alguém me perguntou: Maurício, você ainda está animado, está energizado, por quê? Porque eu nasci para isso. O meu corpo pode até cansar, mas isso me turbina, porque é o propósito de Deus para a minha vida. Então não se esqueça dessa tarefa. Qual o propósito da sua vida? E para você escrever isso, no que ou em que você gastaria o resto da sua vida fazendo? Para que você nasceu? Isso vai me ajudar a te ajudar ao longo dos próximos dias. Bora orar então? Pai querido, no nome de Jesus, que cada um tenha um dia tremendo e ao longo desse dia cada um receba do Senhor a confirmação, a revelação do propósito para o qual nasceu. Seja glorificado, Senhor, seja exaltado, em nome de Jesus.
Amém? Olha, deixa eu te pedir um negócio. Amanhã tem mais, mas por favor, deixa aí seu like. Se você já é inscrito no canal, então ativa o sininho. Se não é inscrito, se inscreva, por favor. Nós nos vemos amanhã, se Deus quiser. Tamo junto, ao infinito e além.